Oi, gente, bem-vindo à segunda parte do vlog de GNE. Deixa eu falar. E agora que eu cheguei, na metade do livro. Então, agora que eu estou na metade do livro. E eu percebi que no primeiro vlog eu tava falando muito. E o vídeo ia ser muito grande, então, deu uns 40 minutos mais ou menos. E eu senti que, se eu fosse dar uma outra atualização, mesmo sem terminar o livro, ia ficar quase uma hora. Então eu optei por dividir o vídeo em partes. Eu não sei quantas partes vai ser, porque sinceramente o livro tá tão bom que eu preciso falar sobre ele. Inclusive eu terminei o capítulo 20 e eu falei, não, eu vou ler o capítulo 20 e 21, porque aí conclui a marcação que eu fiz, só que eu preciso comentar sobre esse capítulo 20. E eu ia fazer isso no vídeo, na primeira parte do vídeo. Só que, se eu falasse, ia ser quase uma hora. Então eu vou começar por aqui. Então não sei quantas. Não sei se o vídeo vai ficar grande ou se vai ficar curto, mas eu vou tentar adiantar o livro ao máximo e depois dar uma atualização bem detalhada. E no vídeo passado eu tinha falado sobre o novo personagem que apareceu e eu tava desconfiando sobre ele, que ele ia ter um papel importante, né? Teria um papel importante na história. E quando eu falei sobre isso e fui ler o capítulo 20, eu descobri que, só para recapitular, o vídeo é com spoiler, tá bom? Tô gravando GNE com spoiler, então se você não leu o livro, você assiste o vídeo por sua vontade. Então, assim, para quem tá assistindo esse vídeo primeiro, para não ficar meio perdido no que eu estou falando, eu recomendo vocês assistirem a primeira parte do vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, assiste a primeira parte, depois vocês vêm para cá e dá continuidade, porque nossa, eu tô surtando. Enfim, no capítulo 20, apareceu esse novo personagem e eu tinha falado no final do bicho que eu tava ansiosa pra saber o que ia acontecer e que eu ia ficar assim, meu Deus, o que é que vai rolar? E esse novo personagem, pra mim, ia ter um ponto assim muito importante, né, que ele ia aparecer. Então, como ele chegou do nada, quando o patrão não estava. E a Jane, na hora que a Jane falou, o patrão falou, ai meu Deus, Jane, não sei o que golpe. Eu achei muito estranho, porque, se ele fez essa questão toda, ele falar com ele na surdina, né, bem escondidinho, porque ele chamou na biblioteca e tudo mais, depois mostrou o quarto para ele. Não sei se eles chegaram a voltar pro salão para conversar, mas, eu achei muito estranho isso. E vamos lá pro capítulo 20. Eu tô chocada. A Jane não conseguiu dormir no capítulo 20, né? Tinha esquecido de fechar a janela. E nesse dia a lua tava muito forte, muito brilhante, sabe? Então meio que atrapalhou a janela nas cortinas, meio que atrapalhou o sono. E no meio da madrugada teve um grito, mas pela forma que ela disse aqui, era um grito de horror, um grito de uma pessoa, sabe, uma coisa bem assustadora. Aí eu já fiquei, pronto, tá começando o balaio de gato, o negócio de coisas perdidas. Eu sei que nesse grito que teve, veio um barulho no terceiro andar. Então, o que estava acontecendo era lá no terceiro andar. A Jane, ela mencionou que, tinha escutado uma conversa. Mas, como é que ela escutou uma conversa no terceiro andar? Tô achando estranho. Ela não recapitulou que ela tinha dito isso, né? Não falou novamente. Teve esse grito. E, todo mundo da casa acordou lá. E, ai, meu Deus, o que tá acontecendo? O que foi isso? E, porque teve esse grito, teve um barulho e depois ficou silêncio. Ficou o recinto todo em silêncio. E todo mundo tava desesperado. O que foi que aconteceu? O que é que tá acontecendo aqui? O que foi que é isso? Cadê o senhor Rochester? Aí os empregados tinham ido lá no quarto, ele não tava lá no quarto. E todos os convidados dele saíram para saber o que aconteceu. Aí lá vinha o senhor Rochester, o patrão, descendo tranquilamente do terceiro andar e falando, não, é que a empregada teve um pesadelo. Aí eu acho que esse pesadelo foi muito forte, que ela confundiu com a realidade e aconteceu isso. Então, eu fui lá para tentar conter, ajudar. Certeza que a empregada tava tentando matar ele, né? Mas enfim, eu vou falar agora o que aconteceu.
Enfim, aí ele falou, não, foi a empregada que teve um grande pesadelo e tudo mais, de vez em quando acontece isso, e a gente já tava, é aquela Grace, é a condenada da Grace. Aí todo mundo foram pros quartos e tudo mais. Eu falei, não tem problema não, se preocupe, porque eu já normalizei tudo. Aí beleza, aí passou um pedacinho, ele foi lá na porta dela, aí toque toque, aí quem é? Enfim, aí ela foi lá no quarto, e ele perguntou se, tipo, ela estava acordada, se estava vestida, e ela disse que sim. Aí ela falou assim, pois vem aqui que eu preciso da sua ajuda. Aí pediu para ela levar um esfregão e sais de alguma coisa aí. Aí pronto, ele foi, ele já veio com uma conversa, uma conversa toda assustadora, porque quando eles chegaram na escada, ele falou assim, você tem medo de sangue? Aí eu, gente, que é isso? Aí ela, não, nunca presenciei isso, então não sei. Ela, ótima, ele então me deu sua mão, aí foram de mão dadas lá pro quarto, aí ela disse que no quarto lá, ela tava escutando Rosnal. Enfim, ela tava escutando a pessoa fazendo um grunhido, como se estivesse, sei lá, com raiva e tudo mais. Aí ele entrou lá no quarto, a mulher deu um grito, assim, não um grito grande, né? Mas enfim, depois ficou parada. Aí você via só uma zoada assim de vez em quando. Aí ela foi perguntar se era Grace, e ela disse que sim, é a Grace. Eu falei, gente, essa empregada tá assim, ó, doidinha na cabeça, né? Porque, meu Deus do céu. Aí, enfim, eu sei que quando ela entrou no quarto, tinha lá o quê? O Mason, o carinha lá, jogado lá no bicho, cheio de sangue. Tipo, como se tivesse um cadáver, como se tivesse morto, porque até eu achei que ele tava morto. Menina, ela ficou, meu Deus do céu, tem um homem morto aqui, um cadáver e não sei o quê. Aí ele foi lá, mexeu nele, botou um bicho e ele acordou. Aí o senhor Rochester falou assim, gente, eu quero que você limpe a ferida dele daqui, sempre que sangrar, e dê água pra ele. Chando de água pra ele, mas não deixe ele dormir. Sempre se ele dormir, bote e se sai no nariz dele pra ele acordar. Eu vou atrás de um médico. E falou assim, não quero conversa. Não quero que vocês conversem, não falem nada. Aí ele foi lá, né, chamou ele de Richard, não tinha Manson. E falou assim, ó, você não fale nada, tá? Porque se ela descobrir alguma coisa, meu, tá vermelhinho. Se ela descobrir alguma coisa, vai sobrar pra você. Aí ele, não, tudo bem. Não sei não, mas tipo assim, eu fiquei, gente, você está fazendo o complô de um assassinato. Esse homem, tá vendo que esse homem quase matou esse outro e ficou por isso mesmo? E ele ficou quietinho lá, ela fez o que tem que fazer, né? Porque, enfim, é confidente. Ela fala, o senhor Rochester confiou em mim pra tal coisa. E tipo assim, ele faz as coisas e ela sabe, ela tranquila. Se eu fosse ela não fazia, não. Mas enfim. Se bem que, mais aqui no finalzinho do capítulo, ele até perguntou a ela se, tipo, se ela soubesse que o que ele se ele fosse fazer alguma coisa que não fosse legal, que não era certo, ela não iria ajudar. E realmente ela não iria ajudar. Só que, tipo, se ela não sabe se ali o que ela tá fazendo tá certo ou errado. Então ela meio que tá ajudando ele. Mas eu ainda acho que ela vai ser cúmplice de alguma coisa. Será? Não sei. Só sei que depois ele sai, tipo, ela passa quase 2 horas lá com ele trancado lá no quarto, tudo escuro, a vela apagando, o cara gemendo lá de dor, e ela só fazendo um negócio no curativo. E quando chega um médico, aí ele vai e fala que. Começa a falar, ela me mordeu aqui. Cara, a mulher quase arrancou. Eu não sei se quase arrancou, mas tipo, deu uma mordida no ombro e deu um bicho aqui. Tipo, aí o cara falou assim, ela me mordeu depois que eu consegui afastar a faca. A faca. Eu falei, gente, que é isso? Ele foi tentar conversar com ela e ela tinha mordido ele, queria matar ele, aconteceu isso e aquilo. E o patrão lá falando, não, você não deveria ter feito isso, você era para ter esperado, porque eu poderia ter vindo com você e não tinha acontecido isso, mas você veio no meio da noite, sozinho, lógico que ia acontecer. Ele, não, mas não sabia que ela ia me atacar desse jeito e tal, e a minha gente só lá escutando. Aí depois, pronto, enfim, eu sei que fizeram uma bagunça. O Sr. Rockshire disse que queria que ele fosse embora logo, antes que os convidados acordassem, porque não queria que eles soubessem o que tá acontecendo ali com ele e tudo mais. Eu sei que foi uma fuzuê. Aí agora ele estava conversando sobre isso, né? E a Jennifer perguntou se a Grace ia ainda continuar lá.
Aí ele falou, sim, vai continuar, não se preocupe com isso não. Agora eu me pergunto, qual é a importância da Grace se ela é só uma empregada? E tipo, ele acata essas ordens. Porque, tipo assim, eu acho que tem outra coisa aí que eu não tô raciocinando. Mas o mês antes de ir embora falou assim, cuide dela, não sei o quê. Enfim. Aí ele falou, não, aí o patrão foi e falou assim, não, eu tô fazendo o que eu posso, tal, pra ajudar aqui. Então é isso. Aí a gente ficou indignada com isso, né? Porque, tipo assim, ela já tentou matar o patrão e agora quase matou o cara ainda em mordida. O cara tá ferido, quase morto ali. Porque ela deu umas mordidas, ainda ficou presa no quarto ali. Sabe? Rosnando. Olha, agora foi a palavra, rosnando. Ficou por isso mesmo. Enfim, agora eles estavam aqui conversando, né, sobre isso. E a Jane tava só escutando ele, e ele falando que, ó, você vai embora daqui, não sei o que, vai conhecer alguém e tal, né? Uns bichos sem paixão. E que ela disse que enquanto ela for útil pra ele, ela vai ajudar se for certo, né? Ele também não fala. Ele fala, pois eu nunca vou falar não sei o que pra você, porque você é minha melhor amiga e não sei o que e tal. E eu achei muito estranho, o bicho safado, o homem, viu? Porque parece que ele vai se casar com a senhorita, como é o nome dela? E Igran, senhorita Igran, é assim que se pronuncia. Parece que ele quer despojar a senhorita Igran. Aí ele vai e pergunta, tipo, Jenny, quando é que você vai ficar acordada comigo de novo? Aí ela diz, sempre que eu puder ser útil, senhor. Aí ele vai e solta. Por exemplo, da véspera do meu casamento. O cara quer uma despedida do solteiro com a Jenny, é? Ah, bicho safado. Aí eu não sei, porque tipo, a Jane tá gostando dele, né? E se ela sente um ciúme, mas ela fica na dela, né? Por conta que os status são diferentes, essas coisas. Mas, tipo assim, eu não sei esse lance. Porque ele tá agindo muito estranho. Então, assim, dando uma atenção, assim, muito pra Jane, sendo que, tipo, se ele vai se casar, não é pra ele tá dando atenção a empregados, sabe? E a Jane fica, tipo, se sentindo próxima dele, como confidente, porque ele tá confiando nela pra essas coisas aí erradas que ele tá fazendo. Porque esse homem, se eu não tô fazendo muita coisa errada, que eu não tô indo com a cara dele por conta disso. Porque ele é muito assim, sabe? Não sei, tem uma palavrinha que fala pra gente que é desse jeito. Mas enfim, é isso por enquanto. Eu vou agora ler o capítulo 22 e vou adiantar bastante a leitura para depois eu vir dar uma atualização bem detalhada de novo para vocês. E foi o que? 14 minutos. 14 minutos eu falando, mas foi só o capítulo 20. Assim, não tem como o vídeo ficar pequeno, porque tem muita coisa para ser debatida aqui. E, tipo, tem coisa que eu quero falar e, então, assim, às vezes passa pela cabeça, aí eu lembro, aí quando eu lembro, eu solto no outro take. Aí quando eu vou ver, já tô falando pelos cotovelos. Mas enfim, essa aqui foi a introdução do vídeo, né, da parte 2 do vlog de Jenny. E estou curiosíssima para saber o que é que vai acontecer aqui. Eu finalmente não terminei o livro, tá? Mas eu finalmente terminei a parte que eu disse que tinha marcado, inclusive ainda faltam umas paginazinhas, mas isso aqui agora já é a nova fase da Jenny. Isso aqui já é a nova fase da Jenny. Então, tipo assim, vamos comentar sobre essa fase aqui, dessa loucura, esse surto coletivo que aconteceu, que eu ainda tô tentando processar. Tô tentando processar o que aconteceu aqui, minha gente. Olha só, na última atualização que eu tinha dito pra vocês, eu estava no capítulo 20, tinha terminado o capítulo 20 e ia começar o capítulo 21. E desde que eu comecei a ler o capítulo 21 adiante, foi só surto atrás de surto, bomba atrás de bomba. E assim, passou uma semana, essa semana eu mal peguei o livro para ler, mas hoje eu terminei de ler, faltava 3 páginas para me terminar a conclusão do capítulo, né? Porque agora ela foi embora de Tom Eiffel, né? Ela deixou o Edward. O Edward, se bem que eu vou comentar o que aconteceu nesse meu tempo. Ela deixou ele e agora ela foi embora. E como ela foi embora, começou uma nova etapa ali na vida dela. Então, eu não sei o que esperar dessa nova etapa da vida dela. Estou muito ansiosa porque eu pensei que ia acontecer umas coisinhas, mas eu saí surpreendida com as coisas que estavam acontecendo, né? Enfim, eu não sei se eu cheguei a falar no último take, mas depois do ataque
da senhorinha lá, depois do ataque da Grace, a Jane meio que ficou confidente do Sr. Chester e tal. E aquelas coisas todas, o bichão safado, ele é sem vergonha, traiçoeiro. Porque depois que teve esse incidente, que eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu lembro. E eu também não quero procurar o take. Mas na última atualização, basicamente eu acho que eu tinha falado, teve esse novo personagem, o Mason. Aí esse Mason tava lá e ele acabou indo no terceiro andar pra falar com alguém lá. Só que era a Grace que tava lá. Aí acordou com um barulho, uma gritaria, pancada no andar de cima. E todo mundo que tava no segundo andar saiu desesperado pra saber o que era, o que tinha acontecido. A gente tinha escutado uma conversa ali e tal. Aí o Edward, né, porque o nome dele é tão difícil de pronunciar, então o nome dele é Edward Rochester. Então, tipo assim, o Edward, ele acabou saindo, disse que foi a empregada louca dele e tal, que acabou derrubando as coisas, tudo mais, mas tá tudo bem, tudo ok, que não foi nada demais. Quando todo mundo foi dormir, ele foi chamar a Jane, né? E nessa parte aí ele perguntou se a Jane tinha medo de sangue, se tinha isso, não sei o que. E aconteceu uns babados lá, né? A louca, que era a Grace, que a Jane ainda não sabe por que ela tá ali. Eu também não sabia porque ela tá ali, mas eu vou chegar aí no ponto. E, tipo assim, tinha mordido ele e tudo mais, ele foi embora. Enfim, depois já ia acontecer umas coisas, eles meio que ficaram mais próximos, né? A Jane se sentiu mais próxima dele, porque tem todo esse lancezinho aí, né? Mas, enfim, eles ficaram próximos. E depois chegou uma carta. Não chegou uma carta. Chegou um... Como é que fala aqueles caras que dirigem as carroças? Que dirigia os carros de antigamente, eram as carroças, né? Enfim, chegou o carinha lá. Chegou esse homem lá. E a Jane reconheceu ele, porque ele era marido. Era marido? Eu não sei, ele era alguma coisa da Bessie, que era a criada lá que cuidava dela quando elas moravam lá em... Qual é o nome do bicho? Quando ela morava lá em... Cadê? Lá em Gasterhead. Quando ela morava lá em Gasterhead. Aí tem essa empregadazinha lá que cuidava dela. E... Vou deixar aqui porque não tem onde apoiar, né? E... Aí ele foi lá dizendo que tava todo mundo bem, que a Beth já tava com os meninos e tal, e tal. Só que a tia dela estava para falecer. E ela tava assim... querendo falar com a Jane, tipo, toda noite, todo dia ela perguntava, cadê a Jane? Eu quero falar com a Jane, porque eu tenho que falar uma coisa pra ela, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, a Jane, ela é muito humilde, porque eu não teria ido, não. Talvez, não sei. Mas tipo, depois de como ela foi tratada como criança, né, mas tipo, a mentalidade muda, né, porque a Jane, quando criança, menina, era, ó, misericórdia. Enfim, aí ela foi falar com o patrão, né, com o Edward, e falou assim, eu preciso... Minha tia que me criou, não sei o que. Aí que você disse que não tinha família. É mentira que você tem parentesco com fulano de tal, com fulano de tal. O que querendo prender a outra dentro de casa, é? Meu filho, você é só o chefe, é o patrão, você não tem um domínio público dela, não. Ah, rapaz, aí ele falava, não, que não sei o que não sei o que você disse que não tinha, que não sei o que. Aí ele foi... Ela falou, não, porque ela, minha tia, ela me criou antes de não sei o que minha mãe era não sei o que tal, na minha família fulano de tal. E, enfim. Aí ele falou assim, eu quero que você venha daqui uma semana. Daqui uma semana você venha de volta, porque eu não sei o que, não sei o que lá. Aí ela, beleza. Aí ela foi, passou um mês lá na casa da tia. Aí as primas delas lá, o primo dela, o John, que maltratava ela quando criança, né? Que até fez um corte na cabeça da pobre. Ele morreu porque ele tava andando com os maus caminhos, gastando dinheiro, devendo. Então, tipo, acabou, não sei se morte matada ou morte morrida. Não sei qual foi o porém aí. Mas ele tinha morrido e só ficou as duas irmãs lá, que é a Georgiana e a outra que eu esqueci o nome. Aí passei esse tempo todinho e olha uma coisa, meu Deus do céu. A mulher, mesmo no leito de morte, ainda era do mesmo jeito que era do início. Aí não sei o que, aquela menina levada. Pô, ela não gostava da forma que a Jane
agia, mas só que, tipo assim, a Jane só agia da forma como estava sendo tratada. Tipo, era a reação natural dela, porque desde pequenininha, ela, a tia, maltratava ela, deixava os filhos fazer o que quiser, e quando ela se revoltava, dizendo, não, não aceito isso porque eu tenho que passar por isso, apanhar, não sei o que, eu tô quieta na minha, não faço mal a ninguém. E tipo, ela só reagia de forma agressiva e falava o que pensava porque ela realmente não estava confortável. Ninguém tá confortável de ser agredida 24 horas por dia, não, sofrendo bullying, ser trancada em quarto. Ela era muito levada, que eu falava as coisas e não sei o que, tipo. E ela ainda guardou ressentimento, viu? Rancorosa. Mesmo no leito de morte, minha filha. Mesmo que essa mulher morreu, ela ainda tava guardando rancor. Olha, não sei não. E tipo, a Jane, quando chegou lá, ela falou assim, viu a tia lá, né, debilitada, porque o povo acha que é assim, só porque o pessoal agora tá idoso, tem que perdoar todo o mal que a pessoa fez. Gente, eu sou rancorosa. Eu sou. Não é só porque tá no leito de morte, não sei o que, que a pessoa foi um inferno na vida todinha, na condenada na vida de uma pessoa, é porque tá morrendo, aí tem que ter pena. Aí a Jane viu lá a tia fragilizada na cama, e na mesma hora ela falou assim, se minha tia mostrar pelo menos um pingo de compaixão por mim, eu perdoo ela por tudo que ela me fez na infância. Ele abriu o olho, ela, ai, aquela Jane, isso, esculambamento, tudo que ela... Não, assim, enfim, não foi isso não. Mas enfim, ela falou isso aqui, a Jane perdeu logo a vontade da lei. De tipo, é isso aqui, né? É isso aqui. Só sei que passou uma semana ali até ela realmente falar o que ela queria dizer, né? Então, tipo, aí tinha as primas lá falando besteira, não sei o que, as conversa vai, as conversa vem. E teve uma noite aí, passou um tempinho, depois de uma semana depois, a Jane entrou, escondida lá no quarto, quando ninguém tava vendo, porque ninguém tava deixando entrar. E a tia foi e lembrou da Jane, porque ela já tava sentindo que ia morrer. Aí ela disse que ia pedir perdão e não sei o que, porque ela deveria ter feito isso desde cedo, mas não fez porque ela ainda guardava rancor. Tipo, ela sabia que era Jane e não sabia ali, entendeu? Aí ela falou, não, porque eu guardava muito rancor da Jane, porque ela respondia assim, meu irmão não tinha o direito de ter morrido e não sei o que, e deixar ela pra me criar, que eu não tenho esse direito todo. Aí tá aí, o filho que ela tanto amou e não sei o que, isso e aquilo, acabou com a vida dela, entendeu? Devendo a Deus o mundo, a outra tava querendo viver de convento e a outra só queria luxar. Isso aí, a vida e tal, e a Jane ali, ó. Cresceu, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. Aí, enfim, aí ela foi e disse que na gaveta tinha uma mensagem do tio da Jane, que é não sei se era do pai dela, não, da irmã, da irmã do pai. Ah, eu não lembro, mas enfim, tinha um bilhete lá do tio, 3 anos antes, depois aí que a Jane ainda tava no internato, né, aí o bilhete tinha dizendo que queria o contato da Jane, porque ele tinha se restabelecido, não tinha casado, nem tido filho, e queria deixar tudo pra Jane, porque ele não tinha herdeiro. Então ele queria o contato da Jane pra falar com ela, pra buscar ela, e deixar tudo no nome dela. Só que a tia dela, eu tinha tanta assim raiva, desgosto, não sei o que, porque deixou as coisas aqui pra mim, e eu disse que a Jane tinha falecido. Como é que uma pessoa tem ódio de uma criança de 9 anos de idade? 10 anos de idade. Tipo assim, né? Porque tipo, a menina agia de conforme tava sendo maltratada. E a mulher tinha rancor da Jane criança, que a Jane respondia, fazia aquilo, que ela não aceitava. Aí eu fiquei, gente, que é isso? Que é isso? Só sei que, enfim, ela disse que tinha falado pro tio que tinha morrido e falou assim, ó, tá aqui. Esse aqui vai ser o meu alto final de perdão, uma coisa do tipo, eu também não entendi, porque ela falou um negócio lá que ali não foi nem redenção, nem desculpa, entendeu? Pra mim, eu acho que não entendi como aquilo, não. Aí ela disse, você pode fazer o que você quiser com isso, né, beleza. Depois disso, ela morreu. Aí a Jane ainda passou mais um tempo lá. Ela passou 2 meses praticamente, porque as primas dele ficaram, ai, não me ajudando. Porque ela tava basicamente sendo empregada das primas.
Porque ela ficou com pena, não sei o que, aí ficava ajudando as primas a fazer isso, não sei o que, cuidando da casa, não sei o que. Aí porque eu não posso ficar sozinha agora, que a mamãe não sei o que, eu tô me preparando pra isso e aquilo. Enfim, só sei que aconteceu isso, que aconteceu. Aí ela veio-se embora. E com que ela veio-se embora, ela se reencontrou, né, com o patrão, com o Edward. Aí passou uns diazinhos lá. E assim, teve uma cena que eu achei muito, muito assim, muito bonita. Ele meio... A Jane fez aquela declaração dela, dizendo que... Ela meio que chegou, eu gosto de você, faço isso, mas só porque eu sou pobre, sou sozinha na vida, você acha que eu não posso ter sentimentos e essas coisas? Aí ele meio que se declararam lá. Como é que o cara que dá uma declaração dessa fez o que fez? Como é? Eu surtei nessa parte. Surtei. Olha a declaração do homem. Ele falou assim: eu às vezes tenho uma estranha sensação em relação a você. Principalmente quando você está perto de mim, como agora. É como se eu tivesse uma corda em algum lugar sobre minhas costelas esquerdas. Uma corda que estivesse presa com um nó apertado e inextricável a uma corda semelhante, cintuada no quadrante correspondente do seu pequeno corpo. E se aquele agitado canal e 200 milhas ou algo assim se interpuserem entre nós, temo que esta corda entre nós se rompa. Se isso acontecer, tenho medo de sangrar por dentro. Você, por sua vez, me esqueceria. Isso aqui é uma declaração. O cara disse, minha senhora, chegou, eu fiquei... Eu tinha até esquecido as outras coisas que ele tinha feito, tá? Porque é uma relação assim, de amor e ódio com esse homem. Mas enfim, aí aqui a Jenny tava triste, né? Porque o seu patrão disse que ia se casar, que não sei o quê, que ia mandar a Adele para o internato, que seria melhor para ela, porque tá essas coisas. Só que, tipo assim, ele tava soltando uns verdes ali pra Jenny e a Jenny tava triste, porque ela meio que falou assim, ó: fico triste em ir embora de Toyefel, o nome lá da bicha. Eu amo aqui. Amo porque vivi uma vida plena e silenciosa, pelo menos por um tempo. Não fui pisoteada, não fui tratada como se não existisse, não fui enterrada com mentes inferiores e excluída de qualquer possibilidade de comunhão com aquilo que é brilhante, energético e superior. Tipo assim, a Jenny teve uma infância muito conturbada, e quando ela estava no início do orfanato, ela ainda estava se familiarizando com o que estava acontecendo ali. Ela virou professora do internato, né, com o decorrer. Não tinha familiar, então ela acabou vivendo ali, até ela querer sair e ver o mundo afora. Então ali, nessa casa, ela tinha liberdade, porque ela conversava com o Edward, tipo, de uma forma simples, assim, uma coisa, sabe, bonita. Então eles tinham uma conversa, tinha uma troca ali muito legal, ela conseguia se abrir com ele, não se abrir num requisito, mas ela conseguia como eu posso dizer, falar com ele muito bem, né? Aí o senhor já ficava soltando ele, não, minha noiva, e não sei o quê. Aí ela disse que ia embora porque ele tinha uma noiva. Aí ele falou, não, eu não tenho noiva. Aí ela falou, tem sim, a senhora tanto fulana de tal. Aí ele, não, tem nada a ver, a minha noiva... Cadê ele? Ele falou assim, nesse caso, preciso partir, o senhor mesmo disse. Aí ele, não, você precisa ficar. Eu juro e vou manter a minha palavra. Porque ele disse que ia se casar, mas ele não tinha noiva. Aí a Jenny vai e solta essa declaração dela, que é uma declaração... Não é declaração, mas ela meio que, tipo, se joga ali, pra ele. Depois daqui que começa todo fuzuê, que eu... Jenny, olha isso aqui. Ela fala assim, acha que posso ficar aqui e me tornar um nada para o senhor? É o quê? Acha que eu sou automato? É automato que fala? Uma máquina sem sentimentos que posso suportar que me tranque... Não, que posso suportar que arranque de minha boca meu pedaço de pão, que derrame no meu cálice a gota d'água que me faz viver? Aí ela fala assim, acha que por eu ser pobre, desconhecida, feia e miúda, eu não tenho alma nem coração? Pois está enganado. Tenho tanta alma quanto o senhor.
e o mesmo coração. E se Deus tivesse me dado alguma beleza e muita riqueza, teria feito com que se fosse de... Peraí. Teria feito com que fosse tão difícil para o Senhor me deixar quanto é agora para mim deixá-lo. Menina, ela chegou assim, é difícil eu deixar você, mas você tá me deixando tão facilmente. Eu tô assim, meu Deus! Aí aqui, ó, eu não... Não estou lhe falando com a voz do costume, mas das convicções... Ó, peraí. Não estou falando com a voz do costume, da convicção e nem mesmo da carne mortal. É meu espírito que se dirige ao seu, como se ambos tivessem passado pelo túmulo e estivesse postado aos pés de Deus. Dois iguais, que é o que nós somos. Menina, depois daqui, o Edward puxou essa mulher, tacou-lhe um beijão, e eles ficaram ali se agarrando. Eu fiquei... Eita, que foi rápido. Porque ela falou assim, ó. Ela deu as cartas aqui, ela pegou e falou assim, você acha que só porque eu sou pobre nas cartas da vida, não posso ter sentimento, não? Aí ele já tava louco atrás dela, né? Ele já tava um buruburu, um balafafá. Aí pronto, só foi. E eles ficaram juntos, oh, pronto, acabou o livro, não. Ah, eu assustei tanto nessa parte, porque, gente, que declarações! Era ele hablando no lado, era hablando no outro, e era, meu Deus, ai meu Deus, ui! Eu fiquei apaixonada, eu estou incrédula ainda com o que aconteceu. Aí depois disso aqui, meu filho, ó, cadê? Aí ele vai e fala assim, ó, estou lhe pedindo para passar a vida ao meu lado, para ser meu segundo eu e minha melhor companhia nessa terra. E ela aceitou. Gente, leitor, como a Jane fala aqui com a gente. Querido leitor, ela aceitou casar com ele. Aceitou casar com ele. Olha. Seria tão bom se tivesse tido um final feliz aqui, né? Mas, tipo... Enfim, quando eles fizeram isso, né? Eles ficaram até meia-noite no lado de fora, que ele tava no jardim. Aí eles entraram dentro de casa, ele pegou ela, puxou ela, beijinho pra cá, beijinho pra lá. E a senhorita, é a governanta lá, que eu esqueci como é que pronuncia o nome dela, viu isso, né? Só que meio que, tipo assim, a Jane percebeu que ela tinha visto aquelas coisas. E ela falou, não, vou deixar o Edward, o patrão, falar, né, porque não cabe a mim. E, basicamente, durante o dia, a Jane agia normalmente, como sempre fazia. E era muito interessante isso, porque as noites que eles ficavam ali conversando, jogando conversa fora, e uma declaração, e que era muito divertida. A Jane ficava assim, maravilhada com aquilo, eu também ficava maravilhada com aquilo. E eu fiquei assim, eu achava muito divertido toda a vida que eles estavam ali conversando à noite. Era bem legal, era bem aconchegante de ver. E depois disso, o senhor Rochester falou com a governanta, né? Que a Jane disse que não estava se sentindo confortável e queria que ele conversasse com a governanta. Ele foi lá e conversou. E a governanta foi e falou, dizendo, eu não acho que é uma boa ideia você fazer isso, porque você não conhece realmente o patrão e você pode se arrepender. E, tipo, a gente tava, tipo, é a minha vida, né, não sei o quê. Eu não tenho o que arrepender, porque eu gosto dele, gosto de mim. E, só que, tipo, ela não aprovava tanto assim, não, né, requisito dessas coisas. Mas chegou uma hora que a governanta simplesmente aceitou que ela não podia fazer nada. Mas, tipo, ela deu um conselho e falou, você tem certeza? Você tem certeza absoluta e tal? Porque ela já desconfiava de algumas coisas do Sr. Rochester. Enfim, aí, passasse tudo isso... ele comprou uma roupa pra ela, teve toda a declaração, botou o bicho na igreja. E, tipo assim, acho que foi menos de uma semana. Não sei, só sei que eles arrumaram tudo pra se casar. Agora vem o plot twist. Eles arrumaram tudo pra se casar. E na noite, antes do casamento, a Jane tava, assim, refletindo sobre sua nova vida, né? Porque ele tinha comprado muita roupa pra ela, tinha comprado um véu, essas coisas pra ela usar no casamento. E ela falou que, tipo assim, agora eu sou a Jane, que sempre fui, mas amanhã eu vou ser a senhora... Olha, melhorou tudo aqui de bicho. E ela disse que amanhã vai ser a senhora Rochester.
E não saberia ser essa outra pessoa, porque essa é uma pessoa totalmente diferente. E na noite que teve isso, ela teve um pesadelo. Ela teve um pesadelo, né? Que tinha uma mulher lá no quarto que tava com o rosto muito desconfigurado, alguma coisa do tipo, muito pálido, e estava com o véu dela na cabeça e tudo mais. A Jenny não ficou quieta, não se mexeu, mas ela tava vendo que tem uma mulher lá, toda vestida de branco, assim, e ela pegou, rasgou o véu da Jenny e tal, e ainda se aproximou assim, ó, do rosto, e eu me eu fiquei toda arrepiada, porque eu falei, menina, se aparecesse uma alma penada e chegasse perto de mim, nossa senhora, eu falecia. Acho que nem gritar eu conseguiria gritar. E a Jenny ficou assim, petrificada, né? Aí, beleza, aconteceu isso. Aí quando foi no outro dia, o senhor Chester, o Edward, ele não tava na casa, que ele tinha resolvido, tinha ido resolver uns assuntos que tava pendente, né? E ele não tava lá. Então, nessa noite ele não tava. E a Jenny passou o dia todinho esperando ele chegar. Deu meia-noite, ele não chegou. Ela saiu desesperada no meio do campo, atrás dele. Tava chovendo. E na hora que ela quase chegou lá no bichinho, que era perto da igreja, lá vinha ele, né? Aí pronto, ela veio, aí eles conversaram. E ela falou assim, eu tenho uma coisa pra falar pra você. E não sei o que. Nessa hora ele ficou todo assim... Depende do que você for falar, depende do que você for perguntar, é alguma coisa que eu posso fazer. E eu sempre tava achando estranho isso, porque toda vida que a Jenny falava assim, eu quero perguntar algo, mas eu não quero que você ria de mim, eu não sei o que. E ele ficava na defensiva. E eu fiquei, esse cara tá escondendo alguma coisa. Esse cara tá escondendo alguma coisa. Porque ele, toda vida que a Jenny abria a boca pra falar, ele ficava na defensiva. Ele ficava, ai meu Deus, o que é que você quer dizer? Que não sei o que. Aí a Jenny foi e falou que de noite apareceu uma pessoa lá no quarto e não sei o que. E ela achou muito estranho, ficou com medo, essas coisas. E parecia que ela colocou na cabeça. Primeiro ela começou falando um sonho. Um sonho aqui, ali. Ela falou uns 3 sonhos pra ele, depois contou isso aqui. Aí ele falou, não, isso aí é a Grace, não sei o que. Mas chegou você... Não, aí depois ele meio que ficou aliviado, que ela tá querendo falar num sonho. Aí depois que ele falou que tinha uma mulher lá no quarto, e não sei o que, ele falou, não, pode ser a Grace, mas também pode ser coisa da sua cabeça. Você foi estar machucada? Bateu em você em algum canto? Aí ela falou, não sei o que, mas era tão real, eu vi aquele roxo perto. E quando eu acordei de manhã, o véu tava lá jogado no chão. Então não foi um sonho, não foi coisa da minha cabeça. Aí ele, não sei o que, ele deu uma enrolada lá, bulou o bicho lá nela e ela caiu no pulo do gato. No outro dia foi o casamento, a Jenny não conseguiu dormir à noite. Ela ficou super mega cansada, ela não conseguia descansar à noite. Então o que foi que ela fez? Acordou logo cedo, acho que era o quê? Não era nem 6 horas. Aí ela tava se arrumando lá e tal, pra se casar, colocou os bichos lá, vestiu a roupa. E ele lá, ai, não sei o que, dei uma hora que não sei o que, não deixou nem a menina comer. Aí, enfim, ela foram pra igreja, eles foram andando, né, pra igreja. E ela correndo lá, eles puxando ele nem pra subir no cavalo, pra subir na carruagem, pra levar ela ali, porque a igreja era pertinho, né? Enfim, só sei que eles saíram desesperados pra ir pra essa igreja. Aí, chegando lá, só tava o padre, né, eles dois, e tinha mais um homem lá, né? E tinha só mais um homem lá. Não tinha ninguém. Porque a Jenny não tinha família. E alguma coisa engraçada que ele ficava falando. Você vai ser só minha. Ninguém... Nossa senhora. Ele falou assim, ninguém vai me tirar de... Ninguém vai tirar você de mim. Porque você é sozinha no mundo. Você é pobre, você é isso e aquilo. Sério, meu Deus do céu, eles ficavam se esculhambando, porque, tipo, ela falava, você não é bonita essas coisas também não, viu, meu filho? Você não é isso e aquilo, não. E ele falava direto, aí, minha pobrezinha, minha pobre. Ela só me chamava ela de o quê? Declaração? É o quê? Senhor Darcy? Uma declaração ou humilhação misteriosa? Porque é atos de insulto, viu? O ato de amor deles aqui é atos de insulto. Eu só sei que, enfim, ele estava lá na igreja, aí o padre falou assim, quem tiver alguma coisa contra essa união, cala agora, se cala para sempre. Ficou um silêncio lá de um tempinho e... ok. Aí quando o padre ia falar de novo, chegou um homem falando, eu protesto. Aí eu falei, eita,
como assim? Aí falou assim, que eu protestava. Aí ele nem se mexeu, o safado. O safado nem se mexeu, ficou assim quietinho. Aí ele falou assim, pode continuar. Ele, não, esse casamento não pode ir à vista porque ele já é casado. Eu fiquei... Gente, que babado. Eu fiquei babado fortíssimo, que são babados fortíssimos. Eu falei, ele já é casado. Aí eu falei, você pode provar? O padre perguntou. Ele, posso provar. Aí falou, dizendo que ele era casado com um fulano de tal, que não sei o que, não sei o que. Eu fiquei... Gente, como assim ele é casado? E não, o pior foi a Jane. A Jane ficou sem saber como reagir. Ela tava quieta lá. Aí ele falou assim, aí pronto, só sei que o padre cancelou o casamento, disse que não ia ter mais casamento, porque isso aí era um não sei o que, uma fonte lá e tal. Só que esse homem endoidou. Ele falou assim, sim, eu sou casado, mas você acha que pelo meu casamento não serve nada, não. Eu só queria ter isso, isso e isso. E a mulher meu Deus, a mulher que foi me dada, ela é louca e não sei o que, eu tenho como provar. Aí o cara, o Meiso, era irmão desta mulher. Por isso que ele foi atrás de Rob Chester, por isso que não sei o que, não sei o que. Porque ele falou assim, a pessoa tá presa lá no terceiro andar, no quarto. E eu fiquei, eita, não é a Grace? Não é a Grace, porque falou outro nome, né? Então, tipo, não era a Grace. Eu fiquei chocada. Eu fiquei, gente, isso aqui é o babado. Chega, minha garganta tá seca. Esse aqui que é o babado, o balacobaco. E a Jane quieta. Eu só queria me casar com alguém normal, alguém como ela, que aqui, ó, não vai me morder, não vai me surtar, não sei o que. A Jane lá, calada. Porque cada fala desse homem, ele humilhava a Jane de um jeito diferente. Eu sei que pronto, eles foram lá pra casa. Aí saíram tudo louco e não sei o que. Os empregados já iam comemorar o casamento. Eles, não quero que comemore nada, porque não teve nada e não sei o que. Enfim, só sei que levaram lá pro quarto, abriram lá, viu realmente que tinha uma mulher lá. E a Grace era terapeuta dela, alguma coisa assim no tipo. E a mulher louca. Menina, a mulher atacou no Sir Rochester, assim, mordeu-lhe a bochecha. E ficou ali, misericórdia. E ele falou lá que a mulher que tinha dado pra ela era casada, foi enganada, não sei o que. Ele só queria ter alguma paz de espírito com uma pessoa como a Jane, que não falava e não sei o que, não tinha família, era pobre, era lascada da vida, essas coisas. Enfim, só sei que todo mundo foi embora. Aí na hora que eles foram embora, aí o carinha lá disse que tinha conversado com o tio dela. Aí, enfim, olha aí o plot twist. O Jason era conhecido do tio dela, porque ele tinha algum negócio junto. E depois que quando ele tava lá, ele recebeu a carta do Sr. Rochester e foi falar com o Jason, perguntando quem era, porque ele não sabia. A Jane tinha mandado uma carta pro tio. Eu tinha esquecido de falar, mas ela tipo, escreveu pro tio dela, dizendo que ia se casar e que não se preocupasse, porque agora ela tem um canto pra ficar, né? E como o tio dela tava adoentado, essas coisas, ele pediu pro Jason fazer isso pra ela não cair em uma cilada. E foi dito e feito, ele foi lá pra ajudar. Aí a Jane só tentou processar e falou assim, ó, não é certo você ficar aqui, mas provavelmente quando você for ver seu tio, ele já vai ter morrido, né, porque ele tava lá na Jamaica e o canto que eles iam lá era outro canto, enfim. Aí, beleza, a Jane foi pro quarto, passou a noite todo dia refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. A pobre não chorou. Ela só sentou e ficou refletindo. Era muita informação, sabe? E ela tava desde manhã, já tava com a informação de que, tipo, nossa, eu vou me casar com a pessoa que eu amo, que eu gosto, e depois vem um balde de água fria pra você descobrir que o cara que você ama já é casado, mesmo que a mulher dele tenha deficiência e tudo mais. Eu sei que ela passou, basicamente, o resto do dia, né? Porque eles foram de manhã, ela passou o dia todo entrancada no quarto. Aí bateu fome nela, já era o quê? De noite. Aí quando ela saiu, tava tudo escuro. E quem tava lá plantado no diabo da porta? O Edward. Ele, ai, minha linda Jane, não sei o que. Você ficou trancada aqui esperando e tal. Eu sei que ele chamou ela disse que tava com fome e tal. E ele agindo normalmente. Como se tipo, ai, aconteceu isso, mas depois que eu explicar pra você vai ficar tudo bem. Enfim, só sei que a Jane deixou ele falar, e ele falou, e explicou como conheceu a mulher,
que na época lá o pai, a família tava passando por um problema e o pai dele só queria que ele se casasse com uma pessoa que tenha dinheiro. Então, tipo, o irmão mais velho não se casou, aí, tipo, pra tentar salvar o patrimônio da família, se casou com uma pessoa que ele não conhecia. Só que uma coisa interessante é porque ele falou assim, que no início ele não sabia que ela era louca. Mas a menina ia pra festa, se agia normalmente. Ele falou assim, ela me seduziu. Aí eu falei, como que ela seduziu você? Se ela era louca? Né? Porque uma louca não é pra ter consciência das coisas não, né? E só sei que ele falou muito, falou sobre tudo, sobre isso, sobre aquilo. Explicou toda a situação pra ela. Aí ele falou assim, não se preocupe, amanhã mesmo você vai lá pra Inglaterra, tem uma casa lá pra lá, eu vou normalizar tudo e nós dois vamos viver tranquilamente. E a Jane começou a falar lá também, né? A Jane, uma coisa que eu adorei. Eu adorei dessa parte toda, porque, tipo assim, pô, nem eu ia aceitar uma situação dessa. O cara, ele poderia simplesmente ter falado desde o início, mas ele falou, não, se eu tivesse falado, a gente não teria se aproximado. Mas, gente, era o mínimo, o mínimo. E ele falou assim, não, mas no decorrer, se a gente fosse, a gente vier feliz, futuramente eu teria falado isso pra você. Porque ele já ia estar com as garras nela, né? Já ia casado, você é minha e tudo mais, beleza. Mas, tipo, isso é tão errado, é tão errado. E a Jane teve nossa cena, a cena. E na hora que ela saiu do quarto, ela trombou em alguma coisa e caiu nos braços dele, né? Porque ele tava meio ali na porta. E na hora ele falou uma coisa lá e ela falou assim, querido leitor, eu perdoei ali na mesma hora. Mas ela perdoou, ficou só pra ela. Ela não disse pra ele. Ela perdoou ele. Ela perdoou ele na mesma hora. Mas, tipo, ela escutou tudo que tinha pra falar e também falou. E, tipo assim, apesar de tudo isso que ele falou, o que eu achei interessante e o que eu gostei, é que, tipo, a Jane nunca deixou de lado o que ela acreditava ser certo pra ela, né? Porque, tipo assim, tá, ele era casado, escondeu uma mulher presa dentro, agiu como se, tipo, ela não existisse, por mais que tenha isso, porque se ele se casou com ela, quer ou não, no início teve um sentimento. Aí a gente até falou, tá, sua mulher é louca, mas se eu um dia viesse a deixar de ser louca, você me trancaria no quarto também? Ele falou, nunca, minha Jane, por você eu abraçaria, mesmo que você me mordesse, mesmo que você me lacerasse, eu ia ter carinho por você, ia cuidar de você disso, disso e aquilo. E depois disso tudo, eu acho assim, interessante é que, tipo, apesar de tudo, ele se declarava, dizia que queria viver uma vida com ela. E a Jane ficava presa, porque, ó, tinha partes que ela falava assim, ó. Eu absolutamente idolatrava aquele que me amava assim. E precisava renunciar àquele amor e àquele ídolo, né? Aí ele vai e fala, Jane, entenda o que eu quero de você? Somente esta promessa. Serei sua, Sr. Rochester. E a Jane vai e solta essa. Sr. Rochester, eu não serei sua. E ele ficava, puto na vida. Ele falou assim, você pare, não sei o que, senão eu vou partir pra violência. E eu falei, você vai fazer o quê, querido? Vai bater nela? Ela tá dizendo que não quer ficar com você, você vai bater nela? Vai dar na cara dela? Mas, rapaz, só sei que, ó. Aí ele vai falar isso aqui, ó. Jane, você pretende seguir um caminho no mundo e me deixar seguir outro? Ela falou, sim, você vai pro seu caminho, eu vou pro meu. E ele ficava, Jane, você pretende fazer isso agora? E tipo, ele se abaixava e beijava a mão dela, beijava o rosto. E ela assim, e ele ficava beijando a testa, beijando não sei o quê, querendo fazer um negocinho, sabe? Aí ele vai falar assim, não faria mal nenhum você me amar. Aí ela dizia, mas obedecer-lhe faria. Isso, Jane. Jane foi forte, viu? Foi guerreira. Aí eu adorei. Adorei essa parte porque, tipo, ele tava ali, tipo assim, se martelando, dizendo que ia ser infeliz e isso. E a Jane já tava tipo, nossa, eu tô tão triste pela infelicidade dele. Ele vai ficar sozinho. Aí mas ela fica, lembre do seu caráter, lembre não sei o que ele era impossível. E ele ficava soltando isso. Aí ela vai falar isso aqui, ó. Eu me importo comigo. Quanto mais solitária, quanto mais sem amigos, quanto mais sem amparo estiver, mais respeitarei a mim mesma. Aí ela vai e diz que vai observar a lei de Deus e tal, e diz assim, eu vou me ater aos meus princípios que me formaram
Aqui, ó, vou até os meus princípios que foram me ensinados quando eu estava sã, não louca como agora. Leis e princípios não são para as horas em que há tentação. São para momentos como este, quando o corpo e a alma se rebelam contra o seu rigor, né? E assim, se eu não posso acreditar agora é porque eu estou insana de verdade. Com o fogo a correr pelas veias e o coração disparando que eu não consigo contar as batidas. E ela, mesmo ela tendo consciência, ela ficou. Se ateu aos seus princípios e disse, não, já basta. Eu amo você, mas isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo. Eu acho um cúmulo isso. E eu achei, assim, belíssimo da parte dela, ela pensar nisso. Porque, assim, não tem nada a ver com ela, né? Ele ser casado e tudo mais, isso não tem nada a ver com ela. Mas é muito do caráter dele ter escondido isso, se casando com a pessoa, só porque a pessoa tá louca. Tipo, ele pedisse um divórcio, tentasse devolver pra família, fizesse uma coisa, mas tipo, ele queria porque queria se casar e fingir que a mulher nunca aconteceu. Tanto que ele deu até uma ideia de, tipo, trancar a mulher no manicômio e falar assim, tipo, a gente tranca ela lá, ela nunca vai existir, você vai ser minha pra sempre. E a gente falava que alguma coisa ia não ser amante. Eu só sei que depois de muito penar, ele ainda agarrou ela, viu, meu filho? Agarrou ela assim, que eu fosse não sei o quê, ficar sacudindo ela. E ela falou assim, eu vou embora, senhor Rochester, eu vou embora. E ele, você vai me deixar, Jane? Ela, vou lhe deixar. E ela deixou. Ela deixou e eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Porque apesar dos pesares, isso foi incrível. É porque, assim, tem gente que não consegue sair, perdoa, né? A Jane não. A Jane foi-se embora. E eu achei o máximo isso nela, porque ela foi guerreira. Tanto que quando ela saiu, ele começou lá a chorar, lá no sofá, né? Se lamentando. E ela parou e voltou. Mas ela disse assim, querido leitor, eu voltei, mas com a mesma decisão de antes, né? Eu não mudei. Ela foi lá, alisou o cabelo dele, lhe deu um beijo no rosto e desejou tudo de bom pra ele. E foi-se embora. Jane foi-se embora. Não sei o que esperar dela, né? Mas assim, foi um misto de emoções, tudo que ela passou quando descobriu que o sentimento que ela tinha pelo Edward era recíproco, mas também descobriu essa traição enorme dele, porque isso aí é um desvio de caráter muito grande, né? Então, assim, ela foi muito certa, mesmo que o coração dela queria ficar com ele, que ela perdoasse ele, ela poderia viver, a mulher tá lá presa, não teria nenhum problema, mas ela foi com os seus princípios, ela não mudou a forma de pensar, então ela seguiu em frente. E foi isso que eu adorei aqui na Jane. A gente foi guerreira nessa parte. E eu tô louca pra saber o que é que vai acontecer pelos próximos capítulos, né? Que eu já estou agora finalizando. Então, provavelmente, na minha próxima atualização já eu dando a minha conclusão. Então, eu espero que eu adore o final. Tô torcendo que seja um final bom, né? Porque depois disso aqui... Enfim, é isso. Minha pequena atualização com spoiler. É porque, assim, faz um tempinho que eu li, aí eu tô fazendo outras coisas, aí detalhes que eu quero falar acaba se saindo assim na minha mente, né? Mas provavelmente, se eu for lembrando do decorrer aí, eu venho dar na última atualização, quando eu concluir a leitura por si só. Então é isso. Até o próximo take.